Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre o HGLG, mais um mês aí. E nesse relatório a gestão deu um passe geral em tudo que aconteceu no ano e tal, foi bem interessante. Então a gente vai dar uma olhada juntos aqui. O fundo pagou 2,20 por cota. Confesso para vocês que eu esperava um pouquinho mais, né? Eu esperava algo mais próximo de 2,50. Porém, o resultado veio um pouquinho abaixo do que estava vindo nos últimos meses, então jogou um pouco, puxou para baixo essa distribuição. Mas tudo bem, ainda é um resultado excelente, né? É o dobro que a gente recebe por mês normalmente. É uma coisa que todo mundo, às vezes, chega um comentário e tal, o pessoal comenta, respeito, o fundo está distribuindo receitas não recorrentes. Tá, pra caramba. Já tem mais de ano que ele faz isso, mas é uma maneira que o HGLG, e o tamanho dele também permite que ele faça isso, que ele está sempre nesse processo de reciclagem do portfólio. Então ele vai lá, vende um ativo, bota um baita lucro para dentro e vai distribuindo essa renda de forma mais linear e tal, faz aquele esquema, né, de parcelar o dinheiro em 3 semestres, 2 semestres, etc, etc. Então essa é a pegada que o fundo tá. E daqui para frente, pessoal, vai ser cada vez mais dessa forma. Hoje o fundo tem aí mais de 3,5 bi de patrimônio. Quando esse fundo tiver lá, sei lá, 10 bi, vai ser toda hora isso, né? Vai ser ele vai fazer o que ele fez naquele Cone G04, a gente vai entender isso já, né, esse imóvel. É o maior fundo de logística, BL de 1 milhão de metros quadrados. O usado de dividendo está considerando 2 distribuições, né? A vacância está alta, a gente vai entender o porquê, é algo pontual que aconteceu, né? Não tem nenhum, meu Deus, é o fim do mundo, a vacância do fundo está alta pra caramba, que absurdo e tal. Vocês vão entender o porquê que está nesse patamar um pouco mais elevado. E vamos lá. O fundo teve a receita de 81 centavos e pagou e teve um resultado de 71 e pagou 2,20. Cara, ficou bom. Como eu falei, eu esperava um pouquinho mais. Pelos meus cálculos que eu tinha feito no vídeo do mês passado, eu esperava um pouco mais. Mas tudo bem, ainda está um resultado excelente, né? Ele coloca aqui um ponto interessante. É importante destacar que o fundo ainda possui R$ 1,08 por cota de saldo acumulado de períodos anteriores. Sabe aqueles 5% que o fundo pode reter? O fundo distribui 95% do lucro, 5% ele pode reter. É isso. São 10 anos retendo 5%, 5%, 5%. E aí a gente consegue ver. Ele até explica isso aqui embaixo. Ele coloca, né, que nos fundos deles ele adota uma política de linearidade nos rendimentos. E aí, característico nos meses de junho e dezembro, que são o mês de fechamento de semestre, o fundo tem uma porradinha para cima na distribuição por conta de resultados acumulados que ficam presos, né, de vendas e tal. Isso aí já vem acontecendo, já tem tempo. Olha só que legal isso aqui. Aqui no canto, esse resumão que eles fizeram. Olha isso, o fundo em 2021 teve um rendimento médio de 1,13, nesse ano foi 1,38. Aí você pode falar assim, nossa, mas o HGLG tá R$160, ele tá caro, né? É um fundo caro, não sei o quê. Mas você lembra das 2 porradas de final de semestre que ajudam um pouco. Ele pagou 1,38 de média, né? Quanto é que dá isso? Vamos fazer o cálculo juntinho aqui, ó. 10% ao ano. Vocês têm certeza que o HGLG tá caro? Quem fala que o fundo tá caro? O fundo tá te pagando 10%, cara. Claro, no mês a mês ele paga 8%, né? Ele paga 8%. Mas essas porradas de final de semestre ajudam o fundo a ter um resultado, se você pegar tudo que você recebeu no ano, de 10%. E aí eu te pergunto, tá caro? Galera, abra lá o Clube FII, o Funds Exploit, Status Invest, etc. Pega lá os fundos de logística e coloca o dividendo mensal deles, né? Ordena por dividendo mensal e vê os fundos que estão pagando próximo de 10%. No mensal, normal, tudo certinho. Cara, tem muita tranqueira, tem muito risco. Assim, não tem nem como comparar com o HGLG. Então a gente tem um fundo mais seguro da bolsa que, não sei porquê, vocês colocam essa coisa do fundo ser caro, o fundo é caro, não sei o quê. Vocês colocam isso na cabeça que o fundo é caro e não compram, tá ainda pagando 10% ao ano. Vocês vão comprar quando a cota tiver R$200 e a Selic tiver caído? Então, sinceramente, essa conversa fiada de HGLG tá caro, isso aí é quem não tá, só tá aqui, ó. Tá igual o burro que tem aquela paradinha aqui do lado, né, pra não olhar. Cavalo também, né, porque daqui a pouco tem gente, me chamou de burro, mas enfim,
Igual aquele negócio do cavalo aqui, ó. Não tá conseguindo olhar. Ó, tira isso aqui da sua vida, ó. E enxerga o mercado dessa forma, ó. Ó, olhe pros lados, tal. Porque aí você vai conseguir ver. Cara, não tenho o que falar. A BL cresceu, né? Cresceu aí algo próximo de 17%, mais ou menos uns 120, um pouquinho mais de 120 mil metros quadrados. O número de cotistas cresceu 12%, não é um crescimento forte, até porque é um fundo grande e tal. Enfim, e tem essa questão de todo mundo falar que o fundo tá caro, né? Eu vejo que tem umas tranqueiras aí que o número de cotistas sobe rápido pra caramba, e num fundo como esse não é o caso, mas enfim, né? E a vacância teve essa alta, quase dobrou, mas a gente vai entender o porquê, é algo extremamente pontual, né? Ele coloca, né, que o ano de 22 foi um ano bem desafiador, cenário macro, e de fato foi, né, teve nova onda de Covid, teve questão de guerra na Ucrânia, teve eleição, foi um ano cheio de coisa, né, cheio de coisa, e também não só a questão de todo esse cenário que a gente está vendo aí, de guerra, etc, etc, a gente tem também uma questão de um cenário econômico no mundo desafiador, né? Essa questão de recessão que tá por vir, vai ter recessão, não vai ter e tal. Os Estados Unidos subindo juros, a Europa subindo juros, isso tudo joga muito contra a bolsa, né? A gente vê aí todos os fundos com descontos assim absurdos. O HGLG ainda consegue se segurar ali naquele patamar de 160, dificilmente ele fica abaixo disso, mas para renda variável foi um ano bem puxado, né? Bem puxado mesmo. Claro, para os fundos de papel eles se beneficiaram pra caramba, né? Até o meio do ano ali, os fundos de papel tava nadando de braçada. O tijolo sofreu muito, né? Enfim, ele coloca, ó, apesar do IFIX e o IBOV terem encerrado um ano no campo positivo, praticamente no 0 a 0, né, galera? Subir 2% no ano é 0 a 0 para mim. Se a gente pegar o HGLG, ele tem uma performance de 6,8% no ano. Eu não sei se essa performance eles consideram os dividendos ou não, mas de toda forma a gente consegue ver aqui, né? E ele comparando com os outros fundos de logística, teve 4 vezes 6,8. Eu imagino que tenha dividendos aí nesse meio, viu? Enfim, resultado tem alguns marcos importantes, né? Eles melhoraram aí alguns imóveis. O Ribeirão Preto foi um grande caso de sucesso. Isso mostra como que o mercado de logística está quente, né? Saiu uma empresa, entraram 2 novas empresas de qualidade pagando 63% superior ao que era praticado anteriormente. Então isso mostra a resiliência de um imóvel logístico. Sai um inquilino, putz, é ruim, é chato, fica com a vacância um tempo, beleza. Mas quando entra o novo, nesse nível que tá o mercado logístico é tão pujante que quando entra o novo você já consegue pegar, opa, peraí, esse aluguel que tava muito para baixo, vamos reajustar esse negócio aqui, e o cara paga porque não tem nem área disponível, né? Ele comenta, ó, o desenvolvimento do Cone G04 foi o primeiro ciclo completo de desenvolvimento imobiliário do fundo. O que é isso? Quando o fundo faz um desenvolvimento, entenda desenvolvimento como construção. Então ele vai lá, compra o terreno, faz o projeto, executa a obra, loca o imóvel, e aí, por fim, nesse caso, para fechar o ciclo, ele vende o imóvel. Geralmente, o desenvolvimento, ele para, né, o ciclo, ele para na alocação do imóvel. Então, bloqueia o imóvel, beleza, fico com ele, vou usando e tal. Mas nesse caso, ele fez o ciclo completo, ele ainda vendeu o imóvel. E isso é muito bom, porque teve uma TIR de 44%. E esse é o jeito que esse fundo vai arrumar para fazer a gente ganhar dinheiro para caralho. Por quê? Cara, desenvolvimento, por si só, se ele parar nessa parte aqui do ciclo, a alocação do imóvel, se ele fizer um desenvolvimento bem feito, ele ganha mais de 10% ao ano. Fácil. E o próprio prospecto do fundo não me deixa mentir. Abre o último prospecto da última emissão, vai lá na parte do destinação dos recursos e tudo mais, tem lá duas tabelinhas, uma tabelinha dele comprando imóveis prontos e um cap rate de 8, 9%, e o cap rate dos desenvolvimentos, tá? Tipo assim, 10, 11, 12, até 13%. Então, assim, desenvolvimento é uma maneira muito boa do fundo potencializar os resultados, fazer com que o nosso dinheiro renda mais, seja pela alocação, num cap rate mais elevado, seja fechando o ciclo igual ele fechou. O grande problema, digamos, do desenvolvimento é o seguinte: do momento que você compra o terreno até o momento da obra ficar pronta, geralmente você não vai ter receita, então fica difícil, ainda mais o mercado de fundo imobiliário, que é um mercado rentista e tal, a galera sempre quer o rendimento mês a mês. Agora eu te falo, se você fizesse um fundo de logística, me dá aqui, vou captar 1 bi de reais.
vou desenvolver, sei lá, 5 galpões, 6, 7, 10 galpões. Eu vou desenvolver do zero, eu vou construir do zero esses galpões. Durante o tempo de construção, até alugar esses galpões, o fundo não vai pagar R$1. Beleza. Se você fizesse isso, no final, quando desse tudo certo e você alugasse todas as áreas, o fundo ia estar pagando para lá de 10%. Fácil, 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 fácil. 10% de receita recorrente, sem fazer nada. Então, assim, o desenvolvimento é algo muito bom. É algo muito bom. E o fundo, conforme ele for crescendo, ele consegue fazer cada vez mais esse desenvolvimento. Hoje, a Credit Suisse limita o desenvolvimento nesse fundo, vou mostrar aqui para vocês, a mais ou menos 5% do PL do fundo. Ela não passa muito disso, porque aí se passar muito disso, já começa a sentir no resultado mês a mês. Mas ela vai fazendo essa pegada, né? Então, assim, cara, eu acho muito boa essa estratégia. Eu espero que no futuro, quando esse fundo tenha seus 10 bi de reais, que ele consiga cada vez mais fazer esse tipo de movimento. Isso é muito bom, isso faz com que o nosso dinheiro renda de forma assim absurda, né? Fora que quando ele vende o imóvel é esse nível de lucro assim absurdo, né? Enfim. Item 3, que é o responsável pelo aumento da vacância. O que aconteceu? Ele concluiu esse desenvolvimento desse G200, do Itupeva. E é uma área de 90 mil metros quadrados. O fundo tem 1 milhão de metros quadrados. Cara, 10% praticamente da área que não era vacância, não era considerada vacância, porém, a partir do momento que o galpão tá pronto, pode alugar, virou vacância. E aí acontece essa questão da vacância ter um salto temporário. Isso vai acontecer em todos os desenvolvimentos, diga-se de passagem. Tô lá desenvolvendo, o imóvel ficou pronto, a vacância salta até você alugar ele, porque enquanto o imóvel está sendo construído, você não pode considerar ele como ABL. A sigla de ABL é a área bruta locável, então você não pode considerar como ABL. Mas a partir do momento que ele, né, digamos, você recebeu as chaves, pronto, acabou. Já vira ABL. Enfim. Ele comprou 2 imóveis aí no ano. O imóvel lá do Mercado Livre, lá em Betim, e o Parque Torino em Contagem, 2 imóveis de altíssima qualidade. Tem vídeo visitando os 2 aqui no canal. Cara, deve ter uns 10 vídeos só dessas 2 aquisições aqui que eu explorei bastante, mostrei bastante coisa. Essa tese de investimento, tem vídeos sobre ela. Enfim, baita compra que o fundo fez. Comprou o do Mercado Livre num preço muito bom. O do Parque Torino nem tanto, mas também a localização do imóvel é difícil comprar barato. Mas o do Mercado Livre, de fato, eles compraram, para minha visão, compraram barato. E teve a 8ª emissão de cotas do fundo, que captaram 334 milhões de reais, captou pouco. Eu espero que nesse próximo ano, que a Credit Suisse trabalhe nessas emissões desse fundo de forma a reduzir os custos. Precisa urgente reduzir os custos. Precisou urgente parar de fazer oferta pública, porém tem uma trava no regulamento, que não permite isso. De acordo com o pessoal que já conversou com a gestão e tudo, já tentaram na CVM baixar essa trava, porém a CVM falou que não, só os cotistas que pode pedir, e aí? Vai juntar 5% dos cotistas para conseguir pedir? Difícil, né? Então, eu já comentei isso em outros vídeos, né? A Credit Suisse, ela precisa chegar na CVM e falar, cara, eu vou fazer assim, ponto final, tá acabando com o meu produto essa oferta pública, né? É muito ruim, é muito caro. Enfim, eu espero que eles consigam uma solução, até porque também tem aquela nova instrução da CVM sobre ofertas. Vamos ver se essa instrução ajuda nessa estrutura de custos para a HGLG, porque se ajudar, cara, e o fundo conseguir fazer ofertas mais baratas, ofertas mais rápidas e tal, isso vai ser muito bom pro cotista, pra gente que tá dentro, né? Enfim, vamos acompanhar. 2023, qual que é a pegada que o fundo vai seguir? Tem vários itens. O primeiro, continuar a exploração, melhorar a exploração dos imóveis, né? Questão de valor de locação. O que é isso? É chegar nas revisionais que ele tem e falar, cara, seguinte, você paga, chutando um valor aqui, você paga R$20 o metro quadrado? Beleza. Tá vendo o seu vizinho ali? Tá vendo aquele galpão ali do vizinho? Lá é 25, então você vai ter que pagar 25 porque o mercado tá todo cobrando 25 aqui em volta. E aí o inquilino briga, chora, esperneia, mas no final você consegue, né, botar um valorzinho um pouquinho mais elevado. Ele coloca atuação em desenvolvimentos que aumentem o potencial de receita do fundo a médio prazo, reciclagem de ativos maduros, daí tá falando, vou vender uns imóveis aqui durante um ano, legal, e manter caixa, né? O fundo hoje tem uma disponibilidade de caixa assim, elevadíssima, e ele coloca, né, havendo um momento de mercado, se tiver clima, fazer uma captação. O HGLG, galera, historicamente ele faz uma emissão por ano, então vamos ver aí. Hoje o VP tá a R$154.
Se ele for fazer uma emissão agora, vai ser nesse valor de 160, que é o que a gente está vendo aí, né? Se a gente pensar, ó, fazendo aqui uma conta de padaria, ó, 154, se ele conseguir fazer uma oferta barata de 2% de valor de preço, a oferta já sai 157. Então, assim, se ele conseguir trabalhar nos custos e jogar esses custos para baixo, ajuda a gente bastante. Mas, aí eu pergunto para você, volto novamente em quem fala que o HGLG tá caro. Beleza, o HGLG tá caro, não sei o que e tal. Tá, o momento mais barato de você comprar um fundo é numa oferta, né? Quando o fundo faz a oferta. Se a oferta sair a 157, esse fundo está sendo negociado a menos de 165 reais. E aí? Quando esse fundo bate 160, HGLG é 160, oferta a 157. 3 reais de diferença. E aí? 3 reais, cara, não é assim, é 2% de diferença, é ridículo. Então, isso cai num dia. Então, eu sou um grande cara que fala sobre essa questão de pessoal que fica batendo nessa tecla que a HGLG tá caro, porque alguém falou isso, né? O mercado fica falando isso e os caras ficam marretando essa coisa na cabeça e não tô vendo. Aí fica comprando tranqueira, sai lá, compra uns fundos de logística bosta, pequeno, ruim, cheio de problema, e depois reclama. Ainda fica, nossa, fundo imobiliário é difícil, né? Não sei o quê. Tá, meu amigo, mas olha o que você tá comprando. Você não tá comprando qualidade, você tá querendo yield. Então, complicado, né? Vamos seguir. A aquisição Tectal. Saiu o fato relevante no dia 23 de dezembro, bem no apagar das luzes, a voz falhando já. O fundo firmou a escritura de compra de 10% das unidades. E por que ele comprou? Vou passar de forma bem rápida. A ideia do fundo era o seguinte: eu já tenho 90% desse imóvel. Eu vou comprar esses 10% remanescente para eu ter o controle do imóvel, porque eu tendo um controle, eu posso pegar, fazer reforma, eu posso pegar, vender esse ativo de forma mais fácil, enfim. Ele até coloca aqui, ó, foi isso que eu tô falando, tá aqui embaixo, ó. Uma vez que o Tectal é um imóvel desafiador, se comparar aos demais imóveis do fundo que entregam a carteira. Então, resumindo, o que ele fez? Ele falou, cara, vou comprar esse negócio todo, porque aí eu faço o que eu quiser aqui dentro, sem ter que pedir benção para outro. Claro, ele tinha 90%, o outro cara tinha 10%, mas às vezes no contrato, o cara que tem 10%, ele consegue barrar alguma coisa e tal, enfim. Então, o melhor a se fazer, de fato, foi assumir o controle e, cara, pagou 2 bilhões de reais, não é nada pro fundo, isso aí, dia de pinga. Então, para resolver o problema e não ter que ficar preocupando com nada e o fundo poder fazer a coisa do jeito que ele quiser, 2 bilhões de reais tá de graça. Aqui a questão da alavancagem do fundo hoje está em um patamar de 8%, a gente consegue ver por aqui, ó, 8%, e vai reduzindo aí conforme os anos vão passando. Esse fundo que estava ali com 5% de alavancagem aumentou um pouquinho o patamar, mas bem provável que ele aumentou já pensando na emissão desse ano, porque ele faz uma emissão, se ele conseguir fazer uma emissão, sei lá, vamos imaginar você fazer uma emissão de 1 bi, querendo ou não, o fundo tem 3 milhões e meio, mais ou menos. 1 bi não é uma emissão, não é muito grande pensar no tamanho do fundo atualmente, porque aí vai dar um direito de preferência mais ou menos de 0,3 para cada cotista, né? Se você tem 10 cotas, você pode pegar 3 cotas, tá bem tranquilo. Então, se ele fazer uma emissão de 1 bi, ele já dilui essa alavancagem, já joga lá para próximo de 5% também. Enfim, vamos acompanhando. Aqui também é o pulo do gato, é o que eu falo com vocês, que é o crescimento orgânico do fundo. O que é isso? Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é o saldo devedor que ele tem que pagar dos CRIs. Então, no 2023 ele tem que pagar 27 milhões, 24 tem que pagar 29 milhões, 25, 32, 26, 34, 27, 35. Beleza. Essa linhazinha aqui, ó, ela é aquele 5% que o fundo retém. Porque o fundo ele pode reter 5%. Então, esse valor que ele está retendo, 5%, ele pode usar esse valor para pagar as alavancagens. Logo, ele cresce de forma orgânica. Então, ele consegue crescer de forma orgânica fazendo isso. Bem legal. E, como eu falei, se o fundo fizer uma emissão e aí a receita dele sair de próximo de 20 milhões de reais, né, o 5% anual, próximo de 20 milhões de reais para, sei lá, 30 milhões de reais, ele já consegue pagar essas amortizações sem tirar dinheiro do bolso, né? Você precisa botar caixa nisso. Isso é muito bom. Vamos comentar um pouquinho da parte comercial. Não teve alteração da área ocupada do fundo, né? A vacância continua nesse patamar de 13%. Final de ano, né, galera? Muita empresa entrando em recesso, férias e tal, então acaba que nada acontece no final do ano. No Brasil tem essa coisa, né? Chega ali mais ou menos no dia 20, tudo para, todo mundo para de trabalhar e tal, recesso, e aí, em teoria, volta em janeiro, mas a gente sabe mesmo que de fato o país só volta a andar mesmo depois do carnaval. Enfim, né? Ele coloca. Falando um pouco do G200, que é o imóvel que foi responsável pelo aumento da vacância,
eles seguem confiantes na conversão de algumas locações em breve, tiveram algumas visitas de áreas menores, né, de 5 a 10 mil metros quadrados. Então ele está vendo aí, né, o que fazer. E um ponto legal, né, uma das empresas já formalizou uma proposta e eles estão trabalhando aí para chegar num ponto ideal para os dois. No Ribeirão Preto, um dos locatários não aceitou o ajuste do aluguel e abriu conversa para buscar resolver a negociação sem necessidade de ação judicial. O que é isso? Lembra a revisional que eu falei um pouco antes no vídeo, do você virar pro inquilino e falar assim, cara, tá vendo esse imóvel do lado aqui? Que o cara tá cobrando R$ 25 o metro quadrado e você tá pagando 20? Pois bem, então, nós vamos reajustar isso aqui na revisional. E aí, às vezes, o cara começa a chorar, espernear e tal, e ele chora tanto, esperneia tanto que ele vai resolver isso na justiça. É muito ruim, porque acaba que o fundo tem que gastar dinheiro com isso. Então, o ideal é nunca ir pra justiça. O ideal é chegar ao fundo, chegar, sei lá, não, eu quero R$ 25 o metro quadrado, o cara paga 20, ele começou a chorar, espernear. Sei lá, você fechar R$ 23 o metro quadrado com o cara e não precisar de justiça, porque querendo ou não, o fundo gasta advogado e tal, e essa brincadeira aí vai 100 mil pra lá, 100 mil pra cá, e aí dinheiro do cotista sendo jogado no ralo, né? Então, eu espero aí que eles consigam chegar num ponto de acordo com esse inquilino. De toda forma, eles já estão aí preparando a defesa jurídica deles. Então, tipo assim, aquela coisa, vamos tentar resolver aqui, mas se não resolver, nós vamos pra justiça e pau na máquina, e aí não tem conversa, né? Aí o fundo vai cobrar os 25 mesmo e boa. Lá no HGLG Betim, o que a gente tem no HGLG Betim? A Americanas tá saindo fora desse ativo. Vai pagar uma multa de R$ 10 milhões. Obrigado, Americanas. É uma região muito quente de logística, né? A gente sabe que Minas Gerais está com um estoque bem baixo de galpões. E aí ele coloca, né? Eles estão trabalhando num projeto para modular o ativo. Porque você tem um galpãozão grande, aí ele vai dividir ele em módulos para poder alugar de forma mais rápida, né? E eles estão recebendo várias consultas e visitas. É uma área muito quente, galera, muito quente. Assim, que bom que a Americanas está saindo, né? Eu fico feliz porque eu vou receber R$ 10 milhões e vou botar outro inquilino. Então o que vai acontecer? Durante um tempo, a gente vai ter 10 milhões de receita não recorrente da Americanas e a gente vai ter um inquilino pagando aluguel. Vai ser um imóvel rendendo 2 vezes. Então, cara, excelente. E no HG de São José dos Campos e no Washington Luiz, tá tendo aí consultas e tal, perere parará, segue o baile. Resumo de 22, expectativas de 23. Olha só, em 2022 o fundo firmou 39 acordos, sendo 8 novas locações, 25 mil metros quadrados, um desconto, 5 rescisões e reduções de 15 mil metros quadrados, 3 renovações e 22 classificados como outros. O que é o classificado como outros? É o cara que pede, putz, tira do IPCA e bota pra GPM, tira do GPM e bota no IPCA. Cara, putz, tô precisando aí de uma carênciazinha e tal, a situação tá apertada pra mim, esse tipo de coisa. Ele coloca, o trabalho comercial em 22 foi intenso, apesar da ocupação do fundo ter mantido praticamente estável. E ele comenta sobre o aumento da vacância por conta do G200 que eu já comentei com vocês. Tivemos reduções pequenas da vacância no Tectal, no São José dos Campos, porém no G100 do Itupeva não teve nenhuma movimentação. E o que traz desconforto aí para a gestão. E eles vão revisar a estratégia, né? O que eles vão fazer. Eles até comentam que vão começar a adotar uma estratégia um pouco mais agressiva para resolver. O que seria aqui, coloca isso aqui, ó. O que seria, né, uma estratégia mais agressiva? Às vezes você dá uma carência pro cara e tal, enfim, eles querem resolver esse problema logo, né? No G04, eles também fizeram obras e tal, enfim, bastante coisa. E ele coloca, ó, no Ribeirão Preto, rápida locação da vacância de 10 mil metros quadrados. Então, legal, né? E esse é o ponto que eu falo. Às vezes, sai um inquilino igual saiu a Americanas lá de Betim, vai entrar outro inquilino pagando mais caro. Foi o que aconteceu no Ribeirão Preto. Saiu a empresa que estava lá, entraram 2 novas empresas pagando 63% a mais do que o antigo pagava. Então, às vezes, galera, quando o inquilino sai, a gente fica bravo, fica puto, tipo, não, que merda, vacância e tal, putz, que saco. Mas às vezes, se a gente pensar no médio prazo, vai ser algo bom. Claro, depende muito do ciclo imobiliário, de onde a gente está no ciclo imobiliário. Se a gente estiver numa parte do ciclo imobiliário que seja favorável a nós, mete bala. Agora, se a gente estiver na parte do ciclo imobiliário que seja desfavorável, aí é ruim. Aí você fica assim, puta merda, eu tinha essa área aqui alugada, agora não vai alugar mais e dificilmente eu vou conseguir alugar isso rápido e pelo mesmo valor.
É complicado. Ciclo imobiliário, né, galera? Coloca, ó. 23, a expectativa é ajustar a estratégia para os ativos que não conseguiram performar de forma mais agressiva. Tem um ponto que é o seguinte, o Itupeva, né, aquele galpão que ficou pronto de desenvolvimento, que são 90 mil metros quadrados, tem um potencial de grande impacto na renda do fundo, por ser um ativo de desenvolvimento. O que é isso? Ele está falando o seguinte, falando, galera, quando eu alugar esse galpão, eu vou alugar ele a mais de 10% ao ano, o valor, então eu vou conseguir ter um ganho muito grande, e fora que é para quase 10% da área do fundo, então deve ter um incremento de receita legal. Ele comenta sobre a questão do LGBT voltando à condição de vacância, mas de toda forma isso vai acontecer. Isso vai ser resolvido. Ele até coloca o seguinte, ó, do porquê que eles estão modulando o galpão, dividindo o galpão em módulos, porque na visão deles, as grandes empresas já tomaram o espaço, né, disponível, já estão ajustadas, né? Quando eu falo grandes empresas, né, o Mercado Livre da vida, o Walmart da vida, a própria loja americana, esses caras eles já absorveram os galpões que eles precisam, né? Eles já se ajustaram. E aí tá sobrando mais locação de pequenas áreas. E aí é mais interessante modular o galpão, porque, querendo ou não, uma área considerável, né? Igual o Itupeva, 90 mil metros quadrados, é um nível de galpão, sabe, pro Mercado Livre da vida pegar ele, pra pegar inteiro, né? Não é qualquer empresa que pega um galpão desse tamanho. Aqui ele comenta sobre o Master Labs das obras, né? Mudança visual, pintura e tal, pintando tudo de azul e branco, que é as cores do HGLG, né? E as cores do meu Cruzeiro também, né? Gosto bastante. Então, excelente aí o galpão de azul e branco. No Ribeirão Preto também, né? Tudo azul e branco, legal, cor do fundo. E ele comenta sobre o Itupeva, né? A expansão, que a obra foi finalizada, já está em pré-operação, já está em 99,999%. E já no galpão, no G300 e G400, entenda o seguinte, galera, quando ele fala HGLG Itupeva, a gente tem um galpão, o G100, o G200, o 300 e o 400. O 100 e o 200 já estão aí disponíveis, né? O 300 e o 400 ainda estão em construção, aqui uma fotinha, estão fazendo terraplanagem e tal. E é um ponto muito legal, galera. Quando o fundo faz expansão, dá um cap rate muito bom, cara. Desenvolvimento e expansão é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. E aqui a questão da terraplanagem indo bem acima do que o que estava sendo planejado. Planejado é essa linhazinha pontilhada aqui, ó, viu? Tá indo super acima, legal. Eu gosto assim. Questão do desenvolvimento, que eu já comentei com vocês. Aqui é a DRE dele, e nesse mês a gente teve um resultado um pouco menor do que a gente vê nos últimos meses. Olha só, 71 centavos foi o pior resultado do ano? Foi o pior resultado do ano. Foi até por isso que atrapalhou um pouco minhas estimativas que eu tinha feito de rendimento, né? Eu tinha calculado uma base de, sei lá, de 90 centavos mais o não recorrente, e aí o fundo teria pago próximo de 2,50 e tal, mas, cara, é palpite, né? É difícil demais de adivinhar, por isso que eu fiz até a brincadeira do livro, porque é legal a gente tentar adivinhar isso. De toda forma, o fundo pagou seus 2,20 e ainda tem R$1,08 aqui acumulado, né? Rentabilidade, né? Entendeu o que falar, né? Desde o início, um Godzilla, excelente. Número de cotistas indo bem, de um mês para outro caiu, né? Olha só. 334.883 e caiu para 334.388. Perderam um pouquinho de cotista aí, né? Uma pena. Aqui a questão eu gosto de marcar essa parte do fundo que são os investimentos que ele tem de forma líquida, né? Cara, ele tem muito dinheiro disponível para ele poder comprar outros ativos. Então, cara, esse fundo tem um potencial muito grande, né? Esse ano agora, a gente sabe que a Selic num patamar mais elevado, a tendência é ter uma desaceleração dos negócios, né? Na economia como um todo. E aí você tendo um dinheiro em caixa, cara, você chega lá, você compra o galpão em valores bem legais. Então, esse é o grande pulo do gato, né? Quando você entra num cenário um pouco mais desafiador com um caminhão de dinheiro, porque aí você consegue comprar tudo em preços melhores, né? Enfim, até trazendo um pouco do nosso mercado de fundo imobiliário, aquele fundo imobiliário que foi lá, comprou um galpão alavancado e precisa pagar uma parcela e não tem dinheiro e tal, não sei o que, o cara fica louco para vender o ativo a qualquer custo. E aí chega um HGLG da vida e fala: amigão, você quer 40 milhões isso aqui? Não, 40 milhões não te pago, não, mas te pago 30. O cara acaba aceitando, porque é melhor do que, né, é uma solução menos pior pro problema dele.
Aqui o letramento das aquisições e tal, as parcelas e o link do fato relevante. Tem bastante parcela a receber nos próximos 6 meses, né? O Cone G04, tem o do Uberlândia que o GGRC comprou, né? 66 milhões de reais. Os ativos aqui, foco muito grande na região sudeste, mas temos lá em Santa Catarina e temos lá em Pernambuco também. Questão da vacância que subiu por conta do G200, já comentei com vocês. Vencimento e revisional. Por esse ano, vencimento pouquinha coisa, 3%. Revisional temos 16%. Vamos ver como é que o fundo vai lidar com essas revisionais, né? Mesmo reajuste dos contratos. Temos aí já agora, já no corrente mês, 25% da receita. E nos próximos 2 meses, algo quase 20% também sendo reajustado. Muito bom. Aqui entre já contratos atípicos e típicos. Rating dos inquilinos, não tem nem o que falar. Vamos descendo. E os imóveis a gente já conhece também, né, galera? Todo mês tem vídeo do HGLG, bons ativos. Aqui o que foi vendido pro GGRC. Vamos descendo. Vou mostrar pra vocês o G200 aqui. Quer ver? Cadê ele? Aqui o do Mercado Livre, né? Foi a última compra. E o Parque Torino. E aqui a questão do Itupeva, olha só. Área potencial, 236 mil metros quadrados, que é o galpão, né? O G100 ele já tem, o G200 ele já tem, tá fazendo o 300 e o 400. Galera, é isso que tem para comentar sobre o HGLG, vídeo um pouquinho mais longo, mas não tem jeito, né? Bastante coisa acontecendo, fechamento de ano, e eu sigo extremamente satisfeito com esse fundo, baita produto, e o histórico dele, né? Já não me deixa mentir. Enfim, se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, dá essa moral aí, se inscreve, pega esse vídeo, manda pro seu amigo que fala que o HGLG é caro, fala com ele, e aí, é caro mesmo? Ou você que tá dando mole, beleza? Valeu aí, até a próxima, fui!